Saudações, irmãos e irmãs, motociclistas, pilotos e garupas. Pessoal, aproveitamos o dia aí de 7 de setembro e em vez de ficar na capital, juntamos o dia 6 também, emendamos tudo e fomos para a Água de Santa Bárbara. O município de Água de Santa Bárbara é muito conhecido pelas águas medicinais e minerais da região. Voltamos aí cheio de dicas e locais muito bacanas para ser visitados. Vamos acompanhar com a gente? Vale muito a pena essa visita, hein? Aproveitem para se programar e fazer esse passeio também. Bom, saímos de São Paulo, sentido Águas de Santa Bárbara, pela rodovia Castelo Branco, BR-374. Você vai rodar em torno de 300 km, é uma reta só. Para quem vai de moto, não paga pedágio no caminho todo. O único cuidado é que a rodovia Castelo Branco é um retão só, né? E aí você corre o risco de ficar entediado, então vale muito a pena fazer uma paradinha aí para tomar um café, ok? Tomar um certo cuidado com a garupa para ela também não dormir na moto. É muita reta. Pessoal, enquanto a gente está assistindo aqui o caminho para a Água de Santa Bárbara, vamos falar um pouquinho dela. A Água de Santa Bárbara foi inaugurada em 1978 e é uma estância hidromineral. As suas águas minerais possuem efeitos terapêuticos já comprovados e a cidade tem em torno de 5 mil habitantes. Em banhos e instalações, os principais curativos desta água mineral são postos em contato com o organismo, e as aplicações em grande sequência, pelo fato dos sais penetrarem nas células do corpo humano, restituem o organismo. Essa água pode ser bebida durante anos, sem qualquer e menor perturbações do aparelho digestivo. Ao contrário, previne, alivia e cura perturbações do aparelho digestivo, fígado e intestino. Ela também suaviza a ação laxativa e, devido a inúmeras preciosas quantidades, um medicamento eleito pelo tratamento de todas as doenças crônicas ou que exijam cura prolongada. Sua ação principal manifesta-se na eliminação do ácido úrico, realizando uma excelente desintoxicação do organismo. Esse trecho que eu acabei de ler para vocês, ele está no formativo da Prefeitura de Águas de Santa Bárbara, no balneário da Águas de Santa Bárbara, o balneário Misiel Marquês Sobrinho, que fica bem no centrinho de Águas de Santa Bárbara. Bem, pessoal, a gente saiu de São Paulo por volta das 8h30 da manhã, demos uma paradinha para tomar um café. No meio da viagem a gente fez mais uma parada para ir até o toalete, dar uma esticada nas pernas. E aí chegamos em Água de Santa Bárbara, sem pressa, tranquilo, passeando por volta das 11h30 mais ou menos, 15 para o meio-dia. E já fomos direto para o restaurante Nossa Chácara. O restaurante Nossa Chácara é um restaurante com comida de fogão a lenha, ok? Tem também uma chapa lá de churrasco. E é uma comida muito gostosa, muito saborosa, vale muito a pena a visita. Os preços mais ou menos em torno de R$60 por pessoa, mas você paga essa taxa e come à vontade, com direito inclusive à sobremesa, doces lá como doce de leite, todos aqueles doces típicos de fazenda, né, que a gente só encontra na fazenda, você também vai ter lá. Então é um restaurante muito gostoso, muito bacana, muito agradável, vale muito a pena a visita.
Pessoal, Águas de Santa Bárbara vive num outro ritmo, né? Completamente diferente dessa loucura que a gente vive nos grandes centros. Uma cidade pequena, como a gente pode ver, poucos habitantes, 5.000 habitantes. A maioria das pessoas são pessoas mais maduras, tem muita gente aposentada que vai para lá, né? Então é outro ritmo, outra pegada. É uma ótima opção para descanso, para a gente descarregar a tensão nervosa que a gente fica, né? O balneário, ele tem preços populares aí. Você consegue fazer um banho de ofurô, por exemplo, banho de imersão com essa água medicinal, ducha escocesa, sauna. Os preços variam de 15 a 20 reais para cada coisa para fazer, e essas coisas têm tempo. Você pega um banho de ofurô, por exemplo, normalmente você fica ali no banho até 25 minutos. Não pode ficar muito tempo, porque essa água, por ela ser medicinal, ela tem muitos sais e não faz. Pode, para quem tem problema, por exemplo, de pressão, pode fazer, por exemplo, baixar a pressão, ok? Pessoal, tem uma coisa interessante quando você está fazendo esse banho medicinal. No ofurô, especialmente, a água é temperatura agradável, assim, morninha, né? Vocês deixam a água numa temperatura bem agradável, uns 25, 27, de 25 a 27 graus. Você pode ajustar também a temperatura da água que você quer. Mas o fato interessante é que quando você está mergulhado dentro do ofurô, a água não tem massageadores na água, não tem jatos de água, tá? A água fica ali paradinha, você está dentro da água, a água com a temperatura, como eu falei, agradável. E aí o que acontece, que eu percebo, né, quando você está fazendo esse banho, é que começam a surgir diversas bolinhas de oxigênio que ficam presas no seu corpo, mas são milhares de bolinhas pequenininhas de oxigênio, de gás, né, que vai te envolvendo. E o engraçado dessa água é o seguinte, eu pelo menos senti isso. Quando você está mergulhado na água, se tiver uma parte do seu corpo que está com problema, exemplo, poxa, estou com uma dor no ombro, estou com uma tensão nervosa no ombro, nos braços, na perna, tal, etc. Aquela região onde você está com mais tensão, a impressão que eu tive é que a água ficou mais quente naquela região, ok? Pode ser uma coisa minha, né? Um efeito placebo por saber que a água está medicinal, tal, etc. Mas o fato é que eu senti isso. E depois que você sai desse banho, você sai obviamente relaxado, tal, mas parece que no dia seguinte você sente de fato os benefícios da água. Você não sente de imediato você sente um relaxamento, mas no dia seguinte começa a melhorar aquela região que você estava com aquela determinada dor. Então, é muito comum os moradores fazerem banhos diários no balneário, né? O pessoal vai muito no balneário e tal, especialmente o pessoal de terceira idade, que tem aquelas dores que são crônicas. O pessoal faz bastante banho lá. Vem gente de tudo que é parte do Brasil para fazer banhos nessas águas medicinais. Então, vale muito a pena no balneário a visita. A piscina, você paga uma taxa, e aí a piscina, tanto interna como externa, eu mostrei aí a foto da piscina interna, mas tem uma outra piscina externa que é bem grande. Elas são piscinas com água minerais, elas não têm a propriedade medicinal, e aí você paga uma taxa, você pode passar o dia todo na piscina, tá? O que você tem tempo são as partes com água medicinais, que é o furô e a câmera de imersão. A câmera de imersão nada mais é do que uma banheira onde você fica reservadozinho num quartinho para fazer esse banho. É a mesma água que está no furô. No balneário também é possível também você fazer algumas caminhadas, tem algumas trilhas onde você vai beirando o rio, então é bem gostoso de fazer. Também tem, não no balneário em si, mas em torno da cidade tem algumas empresas que exploram o turismo dentro do rio. Então é possível fazer raft, andar de canoa e outras coisas. Não fica exatamente no balneário, tá? Aí fica em torno da cidade. Nessa viagem eu pude contar com uma pessoa muito especial acompanhando a gente, que era o meu pai. Meu pai mora em Águas de Santa Bárbara e aproveitou para fazer todos os passeios, os pontos turísticos de Águas de Santa Bárbara com a gente. Ele tem 80 anos de idade e tá aí. Motociclismo não tem idade. Continua pilotando a sua scooter, como ele costuma chamar, como ele gosta de chamar de lambreta.
e se divertindo bastante. Então é muito legal. Serve de incentivo aí para todos nós manter a chama do motociclismo acesa sempre. Vamos visitar agora a Cascata de Água de Santa Bárbara. Essa cachoeira ela tem 37 metros de altura. Ela fica dentro de uma propriedade privada, bem próximo à Água Santa Bárbara. Você chega a pegar a rodovia Castelo Branco, sentido São Paulo, mas logo no primeiro retorno você já entra. Dá em torno mais ou menos de 5 quilômetros do centro de Água Santa Bárbara, é bem pertinho. Por ser uma propriedade privada, o seu proprietário resolveu explorar o local. Ele cobra um ingresso no valor de R$ 30 por pessoa, sendo que pessoas acima de 60 anos pagam meia e menores de 10 anos não pagam. O estacionamento não é cobrado, o ingresso é por pessoa. Foi feita uma reforma nessa cachoeira, eu estive lá anos atrás e a gente tinha mais contato com a natureza. Hoje foi feito um deck em toda a área até chegar praticamente na borda da cachoeira. É possível tomar banho sim, porque no pé da cachoeira formou-se uma piscina natural, como é comum isso acontecer, né? Então é possível tomar banho, você paga o valor de entrada e passa o dia lá até 5, 6 horas da tarde, quando encerra as atividades. Tem um restaurante lá na cachoeira e tem também música ao vivo no final de semana. É muito comum ter banda lá tocando, ok? A infraestrutura, ela é boa, né? Eu digo assim, parte de banheiro muito boa, o deck ficou muito bonito, é um lugar muito bonito para você tirar fotos e tal. O deck eu acho que ele poderia ser um pouco mais curto, eu achei ele muito longo, ele tomou uma parte da área da natureza, que normalmente você caminharia para chegar até a cachoeira, mas indiscutivelmente é muito bonito. Em relação ao restaurante da Cascata, no dia que nós fomos, tinha bastante gente e eles estavam um pouco desorganizados em relação a pedidos e servir as coisas. Outro aspecto também é o valor. A gente, como eu coloquei lá no restaurante Nossa Chácara, você paga em torno de R$ 60 por pessoa para comer à vontade, com direito de sobremesa e tal. Aqui no restaurante da Cascata, contando os valores entre a entrada, R$ 30, como eu já citei, e almoço lá, a gente gastou na faixa mais ou menos de R$ 75 por pessoa. Uma boa opção para quem não quiser gastar tanto, chegar cedo na cascata, essa é uma ótima dica, porque dá fila para entrar, fica na cascata até por volta de 1 hora, 2 horas, sai da cascata e volta para a cidade para almoçar. Um outro ponto turístico é o Parque dos Lagos. É um condomínio, mas é aberto o condomínio e aí você tem acesso a um lago muito bonito, muito bacana e tem toda uma infraestrutura lá. Montaram alguns quiosques, então você consegue comprar bebidas, tal. Se você não quiser levar, é aberto ao público. Você não paga nada para entrar nesse lugar. E você também tem uma infraestrutura lá com banheiro, você tem churrasqueira, se você quiser fazer um churrasquinho. Então é uma opção muito barata para você ir e passar o dia todo. Você não paga nada para estar lá, ok?
Pessoal, como toda e boa cidade do interior, o que não pode faltar é uma sorveteria, certo? E em Águas de Santa Bárbara você tem a sorveteria Amarena. Essa sorveteria fica dentro de uma galeria bem na rua principal, de frente com a igreja. Os sorvetes de lá são excelentes. Vale muito a pena a visita e saborear um belo sorvete junto com o pessoal de Amarena. Eles têm uma ótima recepção e os preços são populares. E assim encerramos a viagem para Águas de Santa Bárbara. Você direcionando o seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela, você vai ser direcionado para a lista dos locais visitados no My Maps. Nessa lista eu vou acrescentar também a indicação de um hotel que eu já fiquei hospedado, ok? Eles atenderam super bem. Há outros hotéis na cidade, mas eu não posso me manifestar em relação aos demais. Nos comentários desse vídeo, você também vai encontrar o link para o My Maps, caso você não queira utilizar essa tecnologia de QR Code, ok? Obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, aproveita para deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer sinal de fumaça, ok? Isso fortalece o canal. Esse QR Code que você acaba de ver na tela, ele é o acesso direto para o grupo Motociclismo Turismo. Também nos comentários desse vídeo vai estar o link para você fazer parte do grupo Motociclismo Turismo. Venha participar com a gente. Até a próxima, pessoal. Valeu!